quero iniciar perguntando como foi o processo de preparação, porque vocês interpretam personagens bem específicos em relação a particularidades, a caracterização. E eu quero saber como foi, né, esse processo de entrar nesses personagens ao mesmo tempo de também se apropriar do cenário, que foi em Paraíba, né? Foi no sertão da Paraíba, na Serra de Picotes, que é uma cidade realmente que existe, abandonada. Fala por mim, o processo de preparação, ele foi muito curto na realidade, porque assim, o que aconteceu foi que o Guilherme escreveu 5 ou 6 vezes esse roteiro. E ele ia nos mandando, e a gente leu o livro sobre o qual o filme foi baseado, que é Santa Maria do Circo. E aí a gente, na verdade, a gente recebeu o roteiro final, e nós realmente, em termos de preparação, a gente foi para o Rio fazer teste de maquiagem e de roupas e tudo mais. Fizemos 2 leituras de mesa e fomos para Paraíba. Chegamos em Patos. Em Patos, nós, antes de irmos para a locação, a gente teve 4 dias de trabalho, de preparação de mesa, num colégio lá em Patos, que a gente aí esmiuçou mais o roteiro e, digamos assim, nos apropriamos do personagem. Na verdade, também, o roteiro ele era muito claro, então não foi tão absurdo a gente imaginar esse personagem. Eu me lembro da minha parte, a hora que me pintaram meu cabelo de grisalho, puseram ainda uma peruca grisalha e uma roupa imensa, absurda, antiga e sem maquiagem, a gente sujava e tal. O personagem ficou pronto neste momento, porque era uma imagem tão oposta à nossa imagem. E então o processo foi muito rápido, porque ele foi muito cuidadoso, no sentido de, quando a gente foi para fazer o filme, a gente já sabia o que ia fazer. É bem isso, e eu acho que uma das coisas que ajudou muito, pelo menos da minha parte, e eu acho que o elenco inteiro, é quando a gente chega numa locação, um filme chamado Deserto, e que realmente é um deserto, tudo muda. Porque eu não tinha noção do que seria a locação. Eu tinha ideia, né? Nós tínhamos ideias do que poderia ser. Era um sol a pino de 50 graus por dia, era um calor insuportável. No caso do Hércules, que ele é um personagem que ele está em fase de decomposição, todos os personagens estão em fase já de decadência, mas o Hércules ele tinha uma vaidade muito expressiva. E quando eu li a primeira vez o roteiro, e aí o Guilherme me convidou para fazer, fiquei super feliz. Ele falou, olha, mas eu quero... Ele falou assim, tem 2 coisas no filme, vai ter nu. Eu falei, não tem um problema. Ele falou, mas você vai parar de fazer academia e você vai começar a engordar a partir de agora. E aquilo para mim foi um tranco, porque a questão da vaidade do ator. Porque a gente, né, vamos criar um personagem, mas como é que você vai mostrar isso para o público? Ele falou, simplesmente assim, vai sair e vai fazer. E a gente conversava muito, né? A Cida tinha acabado de fazer uma cirurgia, era um calor insuportável e tudo me irritava. E eu fui trazendo essa irritação para o personagem. Exatamente. E quando nós chegamos, eu nunca me esqueço disso, o dia que a Cida pôs o cabelo e eu olhei, eu falei, gente, não é mais a Cida, porque não era mais a Cida. E aí aquele cabelo, né, que era tão difícil para ficar em cena, a gente chegava... E o barulho da locação, né? Porque eu imaginei que eu ia chegar no sertão e seria um silêncio. Era pato, marreco, gafanhoto, morcego, era uma loucura. Então eu acho que tudo isso acabou, esses elementos naturais acabaram influenciando diretamente no nosso processo, entendeu? De criação de personagem e de atenção mesmo, né? Como é que o personagem da Alma está reagindo, como é que o personagem do Claudinho está reagindo, como é que o personagem do Lima está reagindo. E aí foi ficando mais fácil, junto com o direcionamento que o Gui queria pra gente como personagem e ator. E a própria história se cumpriu através do que ele estava falando. A gente chegou lá, a gente primeiro se vestiu no Rio, tinha uma ideia mais ou menos. Mas quando a gente entrou na locação,
que a gente pegou uma van, viajou 40 quilômetros nos buraqueira e chegamos nessa cidade, que a gente desceu da van e olhou aquilo. Estava pronto o filme. E o processo de decadência, ele foi se instalando ao longo do filme. Porque os atores, pela própria história, né, que você vai ver, a gente foi virando quase que bichos de sujeira, de tudo. Quer dizer, foi um acúmulo. Eu, por exemplo, que era cozinheira, eu batei uma galinha, espirrou sangue e aquele sangue ficou. Quer dizer, foi um acúmulo de elementos que deixaram a gente assim num estado absolutamente lamentável. Não teve uma roupa que foi lavada, não tinha nada disso, era tudo absolutamente integrado àquela crueza da natureza. E a primeira parte do filme, as primeiras cenas, a gente filmou não lá na cidade, filmamos numa coisa chamada lajedo, que são lajedos enormes de pedra cor-de-rosa, que calor é uma coisa inacreditável. Então as primeiras cenas foram nesses lajedos. A gente ia com a van até o lajedo e ainda subia aquela pedra e ficava lá se equilibrando para filmar e tal. Era assim, fisicamente muito árduo, e tudo isso acabou tornando os personagens foram construídos no dia a dia ali. Eu quero me atentar a duas particularidades que eu vejo em Deserto, que a primeira é que vocês são atores sendo dirigidos por um ator. Então, o que é de diferente vocês reconheceram na dinâmica do Guilherme? E também eu quero perguntar em relação à encenação, a mise-en-scène, no sentido de que me parece muito claro que o Guilherme, junto com o diretor de fotografia, estão fazendo um filme que, na verdade, se assemelham a pinturas emolduradas, né? São sempre planos fixos. E como é ter essa relação com a câmera? Eu acho assim, nós tivemos um grande presente, que foi o casamento da união do Guilherme junto com o Rui Poças. E eu posso te dizer que esse é o meu 30º filme, e eu nunca tive uma experiência tão produtiva e gostosa pelo fato de ter um ator dirigindo. Então, tudo que a gente, às vezes, no processo de filmagem do filme, a gente sente que está faltando, o Guilherme dava pra gente, na comunicação. Então era tudo muito mais fácil. Agora, nós não tínhamos noção da pintura que estava sendo feita. Eu lembro que logo no início do filme, aquela pintura que tem naquele plano azul, que as pessoas acham que é uma montagem, aquelas nuvens, e é o céu mesmo. Eu lembro do Rui falando, se a gente colocar a câmera aqui, colocar os atores ali e esperar às 5:50, vai ter essa luz. E a gente comendo, eu jogando a enxada com aquela areia, exatamente, jogando aquela ali. As pessoas acham que aquilo ali é uma montagem. É o céu da Paraíba. É o céu da Paraíba. Então, assim, era muito mágico esse momento, essa união da gente, o que foi muito bonito. E eu acho que quando você tem atores, é muito bom trabalhar com atores que entendem o processo de encarnação, de personagem, de criar. Então foi muito tranquilo. Nesse sentido, foi muito fácil. Foi a coisa mais fácil do processo inteiro. E eu acho que, assim, além de tudo isso que ele falou, ser dirigido por um ator tem um plus, tem a delicadeza do ator. Então você imagina uma equipe de mais de 60 pessoas durante 50 dias num deserto. A gente não ouviu em 50 dias uma palavra atravessada, um grito, um piti, uma bronca, um mimimi e mimimi, não teve. O Guilherme, ele tinha uma segurança tão absurda do que ele queria fazer, e junto com o Rui, que era exasperante. Eles sabiam exatamente. Tem cenas assim, uma cena que eu jogo um ovo na Magali, bicho, o tal do ovo tinha que cair de tal maneira naquela parede. Eu joguei 15 ovos para chegar no lugar. Quer dizer, era tudo muito neuroticamente perfeito. E o resultado é
essa pintura que é esse filme. E uma coisa interessante é que durante todo o processo, quando a gente repetia um take 2, 3 vezes, nós tínhamos a liberdade de oscilar na interpretação, né? O que é brilhante, porque às vezes você pega um diretor que ele está congelado naquilo e você não tem liberdade nenhuma de criação. E a gente tinha toda a liberdade. Toda a liberdade. Então isso é maravilhoso. E para finalizar, eu quero saber como repercutem em vocês essa questão do filme em relação não somente a essa nova sociedade que tenta se construir, né, com esses papéis pré-estabelecidos, mas também do artista, né? Vocês seguiram essa proposta de maneira intuitiva ou discutiram muito com ela e o que ela representa com o Guilherme? Nós não discutimos muito nada. A gente, naquela cena do sorteio, a gente sabia o que a gente ia sortear, evidentemente. Mas o desdobramento da história, ele foi sendo dado aos poucos. Então, por exemplo, a minha personagem, ela queria tirar o papel de médica, mas ela tirou de cozinheira. Então ela passou o filme inteiro torturando a Magali, que era médica, até matá-la. Porque ela simplesmente queria o papel de médica. Porque, então, assim, ou seja, tem todo um contexto que ele vai se realizando com muita propriedade, assim, com muita clareza pra gente. Então não tem... Agora, para mim, o mais importante do filme, que hoje, em 2017, eu acho mais pertinente do que quando nós filmamos, é a própria metáfora que o filme propõe, que é o monólogo que o Lima tem no começo do filme, em que ele fala do papel do artista. Isso é o que permeia todo o filme. Essa caravana decadente e pobre no interior do Brasil, fazendo espetáculos para ninguém, porque a gente se arrumava todo e não tinha uma pessoa para assistir, é uma metáfora muito forte do que é a arte no Brasil hoje. Verdade, sem Mais dúvida. do que nunca. Sem dúvida. Então isso é uma realidade muito nua e crua. É, demais, cruel. E que todos nós, como artistas, fica muito mais claro no processo que a gente está trabalhando, porque a gente consegue enxergar, entendeu? Que, claro, as pessoas assistem um filme, o filme pega por um lado, né? Mas quando você tem atores, amigos nossos que assistem o filme, eles vêm exatamente falar disso, dessa crueldade e dessa realidade tão atual de um filme retratado em 1900. E bem claramente no Brasil de hoje, eu que acompanhei o filme desde o Festival de Brasília ano passado, na mostra aqui, no Festival de João Pessoa, no fim do ano, existem muitas pessoas, como acontece no Brasil hoje, que elas odeiam o filme justamente pela crueza dele, porque acham que é exagerado. Isso é típico do Brasil de hoje. É típico. Não que você precise gostar do filme, mas fugir do que ele realmente é, por uma questão de pudor pessoal ou de frescura, de achar que está tudo bem, que está tudo ok. A gente tem opiniões assim bastante exóticas a respeito disso. Ame ou odeie. Eu tive a honra de representar o filme em 2 festivais lá fora, o de Los Angeles, o Brazilian Film Festival, e o do Catalina. E eu assisti no primeiro uma casa entre metade de brasileiros que moram lá fora, que não entenderam o filme mesmo, e americanos que entenderam. E quando nós chegamos em Catalina, que só tinha os melhores produtores de cinema americano, o pessoal muito bacana, que a gente foi ovacionado por 8 minutos, eu não conseguia falar. E era uma coisa absurda o quanto as pessoas... Acabou a sessão, eu fiquei 4 horas falando sobre todo o processo do filme e como eles amaram o filme e a qualidade do trabalho. Então, isso que a Cida falou, lá ninguém sabe quem é um, quem é outro. Eles assistem o filme e eles gostam. Não tem essa frescurinha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Assiste, digere, tenta entender. E eles lá de fora entendiam o Brasil que estava sendo retratado dentro desse deserto. Muitíssimo obrigado pela conversa. Prazer, gente. Obrigado a você. Vamos lá ver o filme.